3, 2, 1, pode dizer sim. E para quem nos acompanha, tá percebendo que hoje eu tô sozinho aqui na bancada, estou sem o meu companheiro, apresentador também desse podcast, Gustavo Miranda, mas isso é por uma razão muito especial. Primeiro que vou confessar para vocês o seguinte, tentei fazer uma surpresa pro meu parceiro, mas ele é um gestor e ele gosta de gerenciar as questões, então não deu muito para fazer uma surpresa, além de dizer para ele que hoje ele deveria vir na condição de convidado. Então, sem mais delongas, com vocês o nosso convidado do dia, senhor Gustavo Miranda. Muito obrigado. Assim como o Miquel acabou de falar, realmente eu não estou sabendo absolutamente nada. Todos os podcasts nós começamos assim, né, Miquel? Sem um roteiro, sem algo programado, início, meio e fim, ele vai acontecendo. Mas eu tô feliz. Hoje a direção tá comigo, hoje a direção tá comigo. Então hoje o senhor tá de respondente. Eu faço as perguntas e o senhor responde. Gente, é o seguinte, foi o meu aniversário, tivemos um bolo aqui para mim. Num dos episódios aí, a entrevistada seria a Cris Lima, da Lima Cerimonial. Quando eu descobri, na verdade, ela estava assumindo o papel de apresentadora do podcast a convite do Gustavo e eu me tornei o entrevistado. E hoje, o nosso episódio ele é especial por uma razão muito única. Hoje eu quero dar a oportunidade para vocês ouvirem o meu companheiro de bancada, senhor Gustavo Miranda. O Gustavo, gente, é um cara que vale muito a pena conversar, uma pessoa que sempre que a gente senta para trocar uma ideia, sempre vem muita coisa, e quando a gente está do lado de cada bancada, nem sempre a gente tem essa oportunidade de expor totalmente as nossas opiniões. Então, o Gustavo é esse cara que é apaixonado pela Jéssica, inclusive casou-se com ela 3 vezes, não bastava uma. É papai do Luiz, é um cara lá de Centralina, Minas Gerais. Estou equivocado? Não, né? Não. Lá de Centralina, mas mora há muitos anos aqui em Uberlândia. E ele é um cara que gosta de mexer com espólio, digamos assim, porque o trabalho dele é distribuir heranças visuais. Ele sempre diz isso sobre o trabalho dele, que ele não apenas fotografa, não só filma, mas ele ajuda a criar uma herança visual que vai para além daquela geração, vai para filhos, netos e tudo mais. Então hoje eu quero dar a vocês a oportunidade de ouvir um pouquinho das opiniões, do pensamento, do que acredita o meu companheiro de bancada, o Gustavo Miranda. Então, Gugu, quem é o Gustavo Miranda? Cara, quem é o Gustavo Miranda? Eu posso começar falando que é o Gustavo, o Filho de Deus. Eu entendi isso. E isso, sem dúvida nenhuma, faz muita diferença na minha trajetória. Mas eu sou o pai do Luiz Gustavo, eu sou o marido da Jéssica, sou filho de Sandra, filho de Luiz, neto de Miguel, de Orestina, de São Sebastião, de Vó Lúcia. E para mim, realmente, de fato, a minha jornada quanto pessoa, ela logicamente começou lá no ventre da minha mãe, né? Mas a minha mãe, ela conseguiu me realmente trazer para mim princípios que hoje eu entendo perfeitamente. E quando lá atrás, né, eu fui convidado para ser fotógrafo de 3x4, eu comecei com fotografia 3x4, não sei se você sabe dessa informação. Não sabia. Isso com 16 anos, eu entregava uma Marmitex no centro de Uberlândia, meu cunhado me convidou para fazer liderança ali de um novo estúdio 3x4 que ele estava fazendo. Eu falei, daqueles de foto rapidinha para documento. Exatamente. Eu falei, cara, por que não, né? Tô saindo do sol, vou sentar numa bancada de computador e vou fazer 3x4. E aí minha mãe sempre falou para mim que eu tinha grandes propósitos na fotografia, eu não entendi aquilo. Eu fiquei 1 ano, né, com o Henrique. Depois eu fui pro site Zeppelin, que era um site de balada. Essa informação a gente nunca compartilhou, né? Exatamente. E aí eu fui fotógrafo do Zeppelin por muitos anos. Na verdade, assim, a gente fazia foto nas baladas, fazia foto nos bares. Para quem tem ali seus 30 anos a mais, igual o Davi tá boiando, não sabe o que está acontecendo aqui, né? Essa geração não sabe o que foi o Orkut. Exatamente. E aí a gente fazia fotos em balada. Depois de um certo tempo que aí eu falei assim, cara, eu quero me profissionalizar, eu quero sair desse mundão de festas, né, que era uma balada atrás da outra, todos os dias de fato a gente estava fotografando. E aí eu fui montar a empresa em 2014, né? Em 2014 foi a Inove quando começou a surgir ali realmente o primeiro casamento que nós fotografamos, o primeiro contrato. De quem foi? Cara, o primeiro não.
Mas o primeiro assim que eu fiz uma foto de noiva, eu nunca vou esquecer, porque eu fazia fotos de casamentos em casas. Casamentos bem simples, Sim. no quintal de casa e tudo mais. E eu falava, cara, quando eu vou fotografar a primeira noiva vestida de noiva? Esse era o meu primeiro sonho. E aí a Janaína, né, a gente fez o casamento da Janaína e já para chegando nessa aventura de casamento, ela simplesmente entrou no triciclo, cara. Tipo assim, num triciclo, chegou na porta da igreja, isso foi em 2014, então foi muito surreal. Mas ali naquele primeiro ano teve vários casais, por exemplo, Sheila e Renato, Denis e Karen. Então assim, teve várias pessoas que de fato fizeram a diferença e confiaram naquele momento pra gente, são amigos até hoje. E aí foi, né, se tornando casamento, 2015, fevereiro a gente foi para uma nova sede, e ali de fato, fevereiro de 2015 a coisa ficou grandiosa. E ali a gente foi fotografando, filmando casamentos, e eu percebi que o que minha mãe falava para mim lá atrás, realmente, de fato, era uma coisa grandiosa. Ela já enxergava isso, eu não. Hoje eu entendo perfeitamente qual é o meu propósito na fotografia de casamento. Entendi. Mas antes da gente chegar no seu propósito, né, vamos fazer uma jornada aqui por aquilo que você disse. Você começa respondendo a minha pergunta falando algo que muito provavelmente é extremamente importante para você, o fato de você se perceber como filho de Deus, nesse lugar de graça, de ser filho de Deus. E como é que essa sua fé ela movimenta o seu Gustavo fotógrafo? Eu, particularmente, Gustavo, eu acredito que a gente é um. Então não tem o Gustavo aqui, né, e daqui o fotógrafo. Não, as coisas elas estão ali mescladas, assim. E como é que essa sua fé ela envolve o seu trabalho de fotógrafo? Cara, eu acredito que quando eu falo cristão, né, eu sou filho de Deus, eu sou cristão, independente de religião. Tenho que deixar bem claro isso. Eu sou o filho de Deus que acredito que Ele move todos os caminhos na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Então, por exemplo, né, quando eu estou fotografando, cara, é incrível, porque às vezes eu estou com um baita problema em casa, um baita problema na empresa ou qualquer outra área da minha vida, eu pego a câmera, eu consigo automaticamente, não é eu falo, vou pegar a câmera e vou me desligar, não. Quando eu pego a câmera parece que eu esqueço tudo aquilo que está acontecendo, eu falo, depois vai resolver, depois vai ser solucionado isso. Mas aquele momento que eu estou, por exemplo, na frente de um casal fotografando, eu me entrego ao máximo. E aí vem realmente as inspirações, as coisas de Deus na minha vida, quanto cristão, para poder conduzir aquela situação de casal, aquela sessão de casal, seja o casamento. E aí vem uma questão muito importante que é a sua pergunta, que é quando a gente está fotografando, o que Deus tem a ver com isso? Cara, primeiramente, eu amo de paixão fazer casamentos que façam sentido para mim. E aí, quando a gente faz um primeiro atendimento, uma primeira conversa, nós entendemos isso. Aquele casal, ele vai identificar que nós temos o perfil para o casamento deles e eles também. Eu vou sentir aquela questão, nossa, caramba, esse casal é o estilo de casamentos que a gente faz. E aí, quando a gente está dentro de um evento, a gente se emociona. A gente chora, cara. Tem vezes que a gente chora assim que eu falo, caramba, eu estou fotografando e estou chorando. Mas o importante é que a gente sempre se conecte realmente com quem a gente está envolvido. E aí Deus ele vai conduzindo todas as coisas. Eu falo que a fotografia, eu não acredito que seja um dom que eu nasci com ele. Eu acredito. Porque esse dom pode até ter sido... Hoje eu tenho esse dom, eu acredito. Mas ele foi desenvolvido de acordo com a minha capacidade de buscar conhecimento para tal. Porque se eu continuasse só na fotografia 3x4 ou pegasse os princípios da fotografia 3x4 para fazer o que eu faço hoje, com certeza eu não estaria fazendo a quantidade, por exemplo, de casamentos e a forma com que a gente faz os casamentos hoje em dia. Então eu acredito muito nessa questão. E Gustavo, você fala sobre Deus e logo em seguida você também falou sobre família. Você, inclusive, aí, brincando, traçou a sua ordem genealógica, digamos assim, né, até os seus avós ali. E eu compartilho desse sentimento que você tem de como a família influencia quem somos. E eu acredito que quando nós estamos trabalhando num casamento, das celebrações familiares uma das maiores e com certeza a mais alegre, digamos assim. E como é que esse Gustavo,
que é muito apegado à família, que tem esse vínculo com seu filho, com a sua esposa, com a sua mãe, né, com seu pai, com seus avós. Como é que isso se materializa no seu trabalho? Tem algum nível de influência? Se você se percebe sendo influenciado por esse Gustavo família dentro do Gustavo fotógrafo? Cara, é muito influenciável. Por quê? Como que eu vou estar em um casamento fotografando, por exemplo, aquelas pessoas que todas ali são de extrema importância para aquele casal? E como que eu não dou atenção para os pais da noiva? Como que eu não dou atenção para os pais do noivo? É inevitável essa questão, por exemplo, de eu estar fotografando algo que não faz sentido para mim. Então, quando a minha família faz sentido para mim, eu simplesmente exponho isso através das minhas lentes, através dos meus olhares para os casais que eu estou fotografando. Então, eu pego o que eu tenho de valor no dia a dia, princípios de família, os livros que eu leio, as músicas que eu ouço, as corridas matinais que eu tenho, e eu trago realmente de inspiração para o casal, para aquela família. E eu não posso fotografar um casamento apenas focado no casal. O casal, eles realmente são ali o carro-chefe do casamento. Mas a composição ali geral, cara, eu não posso deixar despercebido. E aí eu trago emoção e a minha referência de família para essas pessoas. Entendi. E aí, dentro dessa sua fala, Gustavo, você fala de Deus, você fala de família e você fala daquilo que faz sentido para você. E fala também da importância de haver uma conexão entre o casal e o fornecedor. Muitas vezes o casal imagina que é apenas uma relação comercial. Não, mas há algo mais profundo ali. E hoje, fazendo um processo mesmo de análise do Gustavo, fotógrafo de hoje, né? Que eu estava até vendo que esse ano em 9 tem 9 anos. Sim. O ano que vem vocês estão aí no ano da primeira década de vocês. Como é que hoje você consegue definir ou verbalizar o que faz sentido para você? Cara, é tão engraçado, né? Porque a gente do outro lado, eu entendo que os convidados chegam aqui pensando e você também teve surpresa. Mas o que faz sentido para mim é que quando aquele casal ele me contrata, ele está contratando não só o Gustavo, ele está contratando a Inove, então ele está contratando uma empresa. Para eles é muito importante a herança visual. Às vezes a noiva tem muito mais importância para ela, mas o noivo, ele, com o tempo, ele vai entender que aquela fotografia dele com o pai no make-off vai fazer sentido. Então, com o tempo, eles vão entender o que e qual importância nós tivemos naquele casamento. Porque eu vejo hoje, né, depois de quase 10 anos fotografando casamentos, eu vejo pessoas que falam, cara, enfim, aconteceu recentemente, eu estava na academia treinando, aí o Jonathan e a Anuska falou, a Anuska nunca viu o vídeo do nosso casamento. Eu falei, como assim? Ela, não, esses dias agora, para trás, tem pouco tempo mesmo, questão de 1-2 meses que aconteceu isso. Esses dias ela conseguiu assistir, porque estava no pendrive na televisão plugado, e ela falou, agora eu estou pronta para ver. Porque logo em seguida do casamento ela perdeu o pai. E aí sim, isso para mim faz sentido. De poder ver a importância que nós temos na vida desses casais. Cara, porque é fenomenal. Eu vejo assim, eu lembro de nomes, e às vezes até data, pelo menos o mês, né? A data exata não, mas pelo menos o mês, e as pessoas perguntam por quê? E como que você consegue fazer isso? Cara, acho que é pelo carinho, pelo afeto, pelo envolvimento que a gente tem com os nossos casais. Tá, mas essa não foi a resposta que eu queria. Não. Porque eu já estive, né, tendo que responder as perguntas, e é muito interessante porque tem hora que realmente a gente fala assim, meu Deus, responder de bate-pronto aqui e participar do podcast é muito isso, né? E hoje aqui, gente, vocês vão perceber que o nosso podcast tá zero polêmica, porque eu quero que vocês ouçam o Gustavo, assim, eu quero dar chance pro Gustavo externalizar tudo dele. Do meu ponto de vista, meu amigo, a sua resposta foi sobre o sentido do seu trabalho enquanto concluído. Eu quero saber daquela conexão que se desenvolve na conversa
com os seus casais? Como é que você percebe que estar com aquele casal vai também fazer sentido para você? Como é que você consegue sentir que aquele casal está vivendo o casamento de uma forma que você acredita? Antes, então, do primeiro Antes contato. da contratação, aquele match ali inicial, sabe? Perfeito. Como é que você percebe que fala, nossa, esse daqui é um casal que se a gente trabalhar junto vai dar muito bom? Porque tem isso no mercado Sim. também. Um excelente profissional pode não ser o que vai ter a melhor química com aquele casal, né? Mas você falou disso, né? Lá no comecinho você falava assim, olha, eu gosto de trabalhar quando faz sentido para mim. O que faz sentido para você? Cara, faz sentido primeiramente, entendendo sua pergunta, faz sentido a noiva ou o noivo me procurar, sim, pelo WhatsApp, porque é o primeiro encontro ali, primeiro contato, mas eles terem a disponibilidade de sentar nessa mesa. Isso para mim faz muito sentido, porque com a pandemia, na verdade antes da pandemia, né, as pessoas já estavam meio que, não, manda por aqui, não, manda um PDF. Então, com o tempo muito corrido das pessoas, elas não estavam dispondo do seu tempo para sentar à mesa. E a pandemia veio para intensificar muito isso. E as pessoas deixaram ainda mais isso de lado. Então, para mim, faz muito sentido eu olhar no olho da pessoa, tete a tete com ela, e poder falar assim, cara, prazer, eu sou o Gustavo. E aí, vamos bater um papo? Porque assim, aqui a gente vai mostrar alguns álbuns, a gente vai mostrar alguns vídeos, vai comer uma pipoca, vamos bater papo. Mas o mais interessante é que a gente vai se conhecer. Porque falar de orçamento, cara, em 10, 15 minutos eu falo. Falar de orçamento, eu mando o PDF e resolvo. Mas sentir aquela questão de fazer sentido, tanto para mim, tanto para eles, eu acredito que vai fazer muita diferença. Então, isso eu priorizo muito. Quando a pessoa senta à mesa, conversa, troca uma ideia e fala, cara, que massa, que conversa legal, olha o tanto que você abriu a minha mente. E vice-versa. Eu faço uma pergunta, por exemplo, para o casal, que o que o casamento representa para vocês? Cara, e eu tenho inúmeras respostas de várias pessoas diferentes. E eu trago isso para minha vida. E eu fico entendendo, falo, cara, casamento para eles é isso. Cara, eu posso melhorar esse ponto com a minha esposa. Nossa, já pensou se isso poderia ser diferente? Então, eu acredito que se eu estiver respondendo a sua pergunta de maneira correta, isso faz sentido para mim. De quando as pessoas tenham realmente essa vontade e montam essa disponibilidade no seu tempo para estar aqui, sentado à mesa. E, cara, 9 anos depois de estar fotografando casamento, depois de dezenas de casais atendidos, qual que é a sua resposta quando te perguntam o que é casamento para você? Cara, casamento para mim, eu preciso resumir em união. É uma palavra clichê, obviamente. Até esses dias a gente conversou, né? O que é amor para você, né, Miqueias? Mas a gente sempre fala essa questão. Casamento para mim, quanto, né, pessoa física aqui falando, é uma questão de união entre duas pessoas, aonde hoje eu vivo casado e eu sei que durante o tempo a gente vai aprendendo com o outro, dia após dia. A gente vai aprimorando todas as coisas no nosso dia. E se o amor não tiver aflorado e a sua disposição para amar não tiver disposta todos os dias ali para fazer isso acontecer, cara, eu acho que não vai fazer sentido, não vai valer a pena. Então, o casamento para mim é isso. União vinculado com a disposição de amar todos os dias. E você fala de disposição. E quando você me fala de disposição, eu me lembro de uma outra coisa que você falou, que é sobre preparação, né? É sobre se preparar. Quando você sai do mundo das baladas e você vai para o mundo dos casamentos, você entra num processo de preparação. E aí, essa semana, eu ouvi uma frase de um grande fotógrafo do Brasil, que é o Rodolfo Santos, e ele falava sobre um evento que ele vai fazer, Gustavo, e ele falava, gente, sim, falaremos sobre iluminação, alguma coisinha de flash, mas isso é o básico. Qualquer fotógrafo tem que saber disso. Não venham imaginando que eu vou dar aula disso. A gente vai para um nível acima. E eu sei que você sabe iluminar, que você sabe enquadrar, que você sabe muita coisa, mas eu também sei que você sempre foi um cara que buscou se preparar para as questões humanas. Porque quando a gente está num casamento, somos humanos lidando com questões humanas. Um ritual é uma coisa muito humana, né?
E como é que foi essa sua jornada de se desenvolver, de se preparar? Não no flash, não nisso, né? Mas como é que você se preparou para conseguir tocar outra alma humana? Cara, eu fui presenteado em conhecer um treinamento que eu honro muito, que é o treinamento Você 1, 2, 3, 4. Foi em Uberaba que eu fiz ele em 2016, março de 2016. E eu honro muito essa trajetória de iniciar ali, porque ali eu me conheci. O próprio treinamento fala, né? Você. Então foi ali que eu me conheci, quanto pessoa, quanto profissional, quanto família. E eu aflorei muitas coisas a partir daquele março de 2016. Tanto é que eu fui surpreendido logo depois, né, em junho de 2016, eu fui assaltado e eu falo que Deus me preparou para esse assalto. Porque se eu não tivesse feito o treinamento, provavelmente eu teria desistido da fotografia. O que você foi assaltado? Eu fui assaltado no Rio Claro. É uma informação que você não sabe também, né? Lá no Rio Claro, a gente estava fotografando um casal e ali a gente foi à mão armada, surpreendidos. Estava eu fazendo a filmagem do casal e o Danilo Cascão, que é o fotógrafo, fazendo as fotos do casal. E a gente foi assaltado, fomos amarrados, enfim. Um prejuízo só financeiro para todo mundo ali, para mim, para o Danilo, para o casal, enfim. E eu volto um pouquinho, né, 3 meses antes, que Deus me preparou para esse momento. E eu não estagnei em só me conhecer. Porque eu me conhecer, cara, beleza, perfeito, para mim vai fazer muito sentido. Mas quando eu tento conhecer o próximo, acaba fazendo mais sentido ainda. E foi aí que eu fui fazendo outros treinamentos de desenvolvimento pessoal. Até hoje, inclusive, eu faço bastante treinamento de desenvolvimento pessoal. E eu tenho a possibilidade e oportunidade de olhar no olho das pessoas e poder contribuir com alguma coisa que eu já aprendi um dia ou que eu já vivi um dia e poder somar. Recentemente, né, a gente fez um casamento, né, se tornou uma grande amiga nossa. E ela mandou uma mensagem muito massa, tanto no meu WhatsApp, ela fez uma postagem no Instagram. Ela falou: Gustavo, o que você falou pra mim eu nunca vou esquecer. Foi um casamento que acabou a energia, ficou 3 horas sem energia. A gente já mencionou sobre essa situação aqui várias vezes. A gente não está falando de gerador, mas de um momento específico. E ela mandou uma mensagem pra mim falando: Gustavo, eu nunca vou esquecer o que você fez por mim naquela noite. Então isso pra mim é muito mais importante do que ver o Pix caindo. Muito mais. Eu falo de toda a minha alma, de todo o meu coração, que isso para mim faz muito mais sentido do que ver simplesmente o dinheiro entrando. Gustavo, mas você vai fotografar de graça? Não, a gente não está falando isso. Eu estou falando o que faz sentido para mim, o que realmente eu priorizo. Se ela falar assim: Gustavo, toma mais R$500 pelaquela ação que você fez, eu falo: não, para mim faz sentido essa palavra que ela diz. Você não fez pelo dinheiro, você fez pela relação. Exatamente. Né? Exatamente. Poderia muito bem cumprir minha carga horária e ir embora, mas não, a gente fez diferente. 3 horas sem energia, 3 horas a mais de festa, vamos lá, vamos fazer acontecer. Mas não é só ficar, é saber como ficar. E aí, voltando ao desenvolvimento pessoal, eu trago bagagens de coisas que eu aprendo no dia a dia para poder lidar com outras pessoas. Com pessoas da nossa equipe, com pessoas do meu convívio familiar, meu convívio de amizade, para lidar com situações de extrema, como se diz, caos teótico ali, e a gente vai tornando isso à tona. Por isso que eu sempre falo: quanto mais eu sei, eu nada sei. Isso é uma frase clichê, mas que faz sentido para mim. Massa, muito massa. E Gustavo, disso tudo que a gente vem falando, né? A gente está falando muito do Gustavo Pessoa, que inclusive fez quantos anos domingo? Domingo em relação ao dia que a gente está gravando aqui hoje, gente, sábado. 31 anos. 31 anos. Cara, isso é muito novo. Sou de 92. 1º de julho de 92. Eu sirvo para te dar conselho. Com certeza. Eu sou de uma década anterior a dele. Exatamente. Sou muito novo. E, cara, falando sobre conselho, vamos resgatar, vamos fingir que eu sou culpado de uma situação, mas eu sei que eu não sou culpado disso. Nós fizemos um casamento durante a pandemia e... Tô até tentando lembrar o nome do casal agora que me fugiu da Marcela cabeça. E Felipe. Não foi esses dois queridos, não. Esses aí eu não... Não esquece. Não vou esquecer o nome deles, não, que são 2 queridos. Esse outro casal também... São 2 queridos, assim. Eu tô lembrando de tudo que aconteceu no casamento, mas o nome me fugiu. Foi lá na Flamboyant. Eles fizeram uma festa agora, recentemente. Jean e Fabiane. Sim, Jean e Fabi. E Jean. Obrigado por me lembrar. Eles também foram um casal que tiveram que remarcar e tudo mais.
E lá naquela situação, a gente conversou, né? Eu sou ótimo para dar conselho. Gente, colocar em prática na minha vida eu não coloco não, mas dar conselho pro outro... Lá vem. E a gente teve uma conversa muito interessante sobre mudança, né? Sobre algumas mudanças, assim. E coincidência ou não, enfim, logo em seguida você começou um processo de mudança muito grande, né? Então, quando a gente olha para 9 anos de 9, a gente sabe que a gente não está falando de algo retilíneo, né? E nem contínuo, são ciclos que se emendam, movimentos que são feitos, é uma crescente. E como é que foi esse processo dessa sua grande mudança? Porque eu acho que você perdeu uns quilinhos, voltou pro esporte, enfim. Cara, eu sempre... E aí até emendando, né? Como é que isso influenciou ali o Gustavo fotógrafo, a sua disposição para fotografar? Então, eu sempre, assim, fui sempre muito cheinho, né? E sempre bem gordinho mesmo, a ponto de chegar a 130 quilos. Como é ele que edita, ele não vai colocar essa foto. Mas se fosse eu que editasse, eu ia colocar agora uma foto aqui pra vocês entenderem o que ele tá falando. Pode colocar, Davi, pode colocar. Tá autorizado, Davi. Pode colocar. Mas é bom nós revermos o passado, entendermos o que estava acontecendo naquele momento, o que está acontecendo no atual momento e o que você quer no amanhã. Ou pelo menos o que você almeja, né? Porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu era sempre muito cheinho, muito gordo. Cheguei a 128 quilos, então era uma coisa muito louca. E pra mim era normal, né? Enfim, o meu pai sempre cheinho, pai te amo. Meu pai sempre cheinho, meu irmão, meus 2 irmãos, enfim. Pra mim era normal aquela rotina. Até que algumas coisas começou a vir à tona. Por exemplo, graças a Deus eu não tive nenhum problema de saúde para esperar o mal acontecer para tomar atitude de mudança. Mas algumas coisas aconteceram, por exemplo, como você, né? Naquela noite de sábado, de pandemia, você simplesmente falou, cara, esse terno aí tá feio, cara, essa gravata não funciona, cara, esse cabelo tá feio, cara, isso, cara, que sapato... Cara, você tá gordo, hein? Praticamente você falou isso, né? Você não falou com essas palavras, mas... E aí eu começo a entender. E um pouco antes daquilo, foi em dezembro de 2020, salvo engano, outubro eu fiz uma gravação de um nutricionista. E nessa gravação desse nutricionista, era um vídeo de venda para um treinamento online dele. Na hora precisava de um cara gordo simulando a comida. E aí os caras falavam assim, então, pode ser você, né, Gustavo? E eu falei, cara, então é isso. Vou comer, né? Só que aquilo mexeu, né? Até o Stallone até menciona sobre essa questão de como eu reagi àquilo. E eu acredito que foi uma junção de várias coisas que contribuiu para a minha mudança. Mas o que eu vejo como real, assim, motivação... Na verdade, motivação hoje é minha. Sim. Mas que me deu total incentivo foi minha esposa. A Jéssica sempre muito crossfiteira, sempre muito de academia, sempre muito de alimentação saudável. Ela me incentivou bastante naquele momento, porque ela nunca virou pra mim, com certeza ela deve ter achado, já, não, mas você tá gorda, hein? Mas ela nunca falou pra mim, ou ia aí, que hora que você vai pra academia, ou vamos lá. Não, pelo contrário, foi uma motivação que ela, a hora que eu falei, vamos começar, vamos. E ela foi me incentivando, até que a gente começou a caminhar no parque, eu não dava conta de correr uma volta na praça, e a primeira vez em 2021 que eu corri 5 km sem parar no parque, deu 37 minutos ali, mas eu corri mesmo, eu falei, cara, que massa, e ela tava do meu lado. E aí foi isso, cada vez mais, eu me sentindo melhor, eu estando nos eventos com mais disposição, eu voltando a ser um pouco do que eu era quando eu comecei lá na fotografia, de poder conseguir subir numa árvore, de poder trazer olhares diferentes e trazer isso à tona para o evento. Cara, o que exercício tem a ver? O que exercício tem a ver com fotografia? O que alimentação saudável tem a ver com fotografia? Cara, eu falo que é tudo. Porque a gente está falando de uma única pessoa envolvida no ciclo que está à sua volta. E aí a gente começa a perceber que você tem mais disposição para sorrir. As pessoas começam a te elogiar de forma diferente. Você, inclusive, depois de um bom tempo, você foi uma dessas pessoas. E isso vem de forma constante acontecendo na minha vida. E várias mudanças teve, né, de 2020 para cá. Eu conheci a corrida, sou apaixonado por corrida. Recentemente eu conheci a peteca, eu sou apaixonado por peteca. A musculação virou hábito.
e a gente consegue perceber. CrossFit eu não chego nem perto, fui 2 vezes e pronto. Então a gente consegue perceber que você estando bem, você consegue fazer bem para quem está ao seu redor. E a gente fala isso mentalmente e fisicamente, porque corpo e mente formam um só sistema e ambos se influenciam. Total. Então, quando você tá bem ali em todas as etapas da sua vida, cara, você se dá o melhor na fotografia. Aquele casal que confiou em você. E, cara, você comentou que hoje a sua motivação é você, né? Você consegue ser essa usina de motivação. Mas quem te inspira? Quem te inspira na vida? E como eu sei que você vai ter resposta para isso, né? Quem te inspira na vida e quem te inspira na fotografia? Cara, uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu vou começar na fotografia. Tá. Primeiramente, eu tive vários mentores, né? De pessoas que eu tive tete a tete com essas pessoas, algumas não. Mas, por exemplo, o Alan Eli é um cara que hoje ele continua, né, no mercado, não com a mesma frequência que era antes. Então, em 2014, 2015, eu cheguei a fazer eventos presenciais com ele. A gente teve até uma história muito engraçada aqui em Uberlândia. Cara, porque o Alan era um cara que eu fazia curso online com ele. E ele veio para Uberlândia. E ele veio para Uberlândia num congresso de fotografia, que por sinal tinha um bom congresso de fotografia aqui, que era do Ender Prado, inclusive. Não sabia. Chamava Fotomídia, cara, muito, muito grande, com várias pessoas muito boas que vieram aqui para Uberlândia. E aí o Alan veio para Uberlândia, eu falei, cara, então vou fazer uso criativo da luz com ele aqui presencial. Eu já tinha feito online, fiz presencial. E na volta, no caso, a gente fez assim, no evento, a gente fez muita amizade, porque eu já era um aluno dele, e a gente foi para um churrasco na casa do Felipe Nakazato, que é de Uberlândia, um amigo nosso também. E depois ele falou, o Alan falou, cara, você me leva no aeroporto? Falei, cara, levo. E eu lá, né? Num carro lá, pá, peguei, e era de madrugada, tipo, era umas 3, 4 horas da manhã, ele saiu do churrasco e eu fui levar ele no aeroporto. Chegando no aeroporto de Uberlândia, tava tendo um assalto. E tiroteio pra todo lado. Cara, esses dias ele tava numa live, inclusive ele mencionou numa live, a gente tava falando sobre. E teve um tiroteio. E ele falou, bate aí, ele é do sul, né? Bate, o que tá acontecendo? Me tira daqui, meu voo vai atrasar, mas eu não tô nem aí. E a gente pegou e deu uma volta ali no bairro, a poeira baixou. E depois eu conseguia, tava cheio de polícia ali em volta, tinha alguns bandidos até mesmo sentado no chão ali, deitado, né? De cabeça pra baixo. E ele acabou pegando o voo, então essa foi uma história engraçada. Mas ele foi uma das pessoas que me inspirou muito. O Anderson Marques, que é de Brasília, hoje não mora em Brasília mais. Pouco tempo agora ele mudou para o exterior. Inclusive ele fez um puta de uma palestra no Ed Brasil, que foi o último da história, pelo menos até agora, do Ed Brasil, do porquê dele estar indo. E isso eu acabo entendendo de que não é só uma composição, não é só uma luz. É uma questão de ser humano, né? Eu estou falando por conta da palestra dele, envolve a questão das filhas, dele ter mudado para os acho que é Estados Unidos, alguma coisa assim, do motivo família. Mas ele é uma das pessoas que me inspiram na fotografia. O Gui Dalzotto, na parte da filmagem, Conheço é um ele, puta cara. de um inspirador. Inclusive, tive com ele agora em São Paulo também no ano passado. E a gente pôde trocar uma experiência ali, umas conversas bem legais, quanto profissional e quanto pessoa. E aí eu posso falar inúmeros nomes, porque eu sou bem recheado de conteúdos de valor quando eu falo de profissão e quando eu falo de ser humano. Porque não adianta nada a pessoa ter uma baita fotografia e ser um cara sem educação. Ter uma baita fotografia e ter o ego inflado lá em cima. Para mim não casa. Então tem que estar muito bem alinhado. E aí eu posso falar inúmeros nomes, mas enfim, a gente para por aqui. O Rodolfo, né? Eu recentemente estou seguindo ele, até cogitei de ir nesse evento, porém eu não vou poder estar presente lá nesse evento dele. Mas é um cara que eu sigo apenas de rede social, nunca fiz nenhum treinamento, e aí tem algumas inspirações, né? De filme por aí, de todas as coisas que acontecem. Mas voltado para o lado pessoal. Cara, é muito difícil, né? Você poder falar quem que é minha inspiração no lado pessoal. Primeiro nome assim que me veio na cabeça foi o Rodolfo. O Rodolfo Godoy, ele era dono do Instituto Você. Então eu tive uma vivência muito intensa com ele, do lado profissional e do lado pessoal. E eu aprendi muito convivendo com ele lá nos treinamentos, a postura dele nos treinamentos, a forma com que ele conduzia a missão e o propósito de vida dele, e fora também. Então, quando eu falo de inspiração
pessoal, quando a gente fala nessa linha aí de motivação, eu acredito que ele, sem dúvida nenhuma. E tem outros nomes, né? Por exemplo, que aí já vai um pouco mais de inspiração de digital, outros nomes por aí que eu gosto dessas aventuras digitais que, enfim, acabam fazendo sentido para mim. Mas, acima de todos os nomes, inspiração mesmo de pessoa é minha mãe. Qual é o nome dela mesmo? Sandra. Dona Sandra, por quê? Cara, eu acho que é da onde nós viemos para onde nós estamos. A forma que ela conduziu, né, eu honro muito meu pai, amo meu pai pra caramba, mas eu venho o nome da minha mãe assim, pelo fato de inúmeras coisas que já aconteceu na vida pessoal dela, na vida familiar, na forma profissional que ela atua também. E eu vim crescendo ao lado dela. E eu vi muitas coisas, eu vi muitas rasteiras, assim como já aconteceu comigo, eu já vi muitas rasteiras acontecendo com ela. E a forma dela sobrepor todas as coisas, eu falo, cara, isso aí é uma mulher de inspiração. Então eu me inspiro muito nela, na forma com que ela conduz as coisas. Às vezes eu sou até falho com ela por não dar tanta atenção, mesmo convivendo com ela todas as semanas, no WhatsApp todos os dias. Mas a minha mãe, ela tem um gingado diferente, assim, quando você senta para conversar com ela, igual você falou, que rende bons papos. Quando você senta com ela, rende bons assuntos e muitas coisas de Deus ali aflorado na vida dela. Eu queria que você tivesse dado a resposta ao contrário para eu fazer um gancho, mas então agora eu vou fazer um gancho lá atrás, né, pegando das suas inspirações ali de trabalho e somada a toda a sua formação, a todo esse Gustavo que a gente vem abordando aqui. Hoje, como é que você define seu trabalho? Assim, seu trabalho tem uma definição, tem um rótulo, tem uma apresentação, tem algo que você acredita ser característico do seu trabalho, a forma como você registra um casamento? Emoção. Eu sempre falo para todas as pessoas da minha equipe, porque eu sozinho eu não consigo fazer um casamento. Tem várias pessoas envolvidas na equipe, né? Tem um segundo fotógrafo, às vezes um terceiro fotógrafo, tem um assistente de luz, que todo mundo tem a mesma importância. Tem um editor da fotografia, todos têm a mesma importância. Então, quando eu falo de fotografia de casamento, e eu estou falando de filmagem, sempre que eu menciono fotografia, é fotografia e filmagem, foto em movimento, a gente sempre fala isso. É emoção. De poder ver aquela lágrima caindo em movimento e falar, caramba, o que aquele casal estava sentindo naquele momento? Qual a importância dessa imagem para aquela pessoa? Quando você vê aquele sorriso todo escancarado, fala, o que estava passando na cabeça daquela pessoa? Então, para mim, a fotografia e filmagem, ela tem que ter e transmitir emoção. E aí entra onde nós estamos ali, igual você falou um dia para mim, eu até coloquei isso em pauta de reunião, você não vai saber, você vai lembrar do que você me falou, que o fotógrafo é como se fosse o cara que está indo para a guerra, o soldado. Ele tem que estar com a metralhadora o tempo todo ativa. E nós somos assim com nossas câmeras. A gente está ativo o tempo todo, porque o casamento não adianta o fotógrafo, qualquer um do mundo, falar joga porque eu tenho que ir embora. Cara, mas a partir daquele momento vai acontecer novas coisas. Mesmo que são coisas parecidas, mas vão ser novas coisas, novos acontecimentos. E qual a importância que você dá para aquele casal de estar naquele evento? Hoje nós ficamos até o final do evento. E qual a importância que você dá para aqueles acontecimentos que está tendo naquele momento? E aí você fala de fotografia de emoção, entra um fotojornalismo, que é uma foto totalmente espontânea. Então hoje, se você pegar um álbum nosso de casamento, é a escolha do casal. Todos os álbuns de portfólio aqui são escolhas do casal, não são escolhas de fotos que eu particularmente sou apaixonado. Mas eu deixo a escolha do casal exposta aqui, porque é uma história que está exposta, uma história real. Porque eu for no Instagram, por exemplo, né? Eu até me lembro da Fernanda Souto. Ela falou sobre a questão do Instagram, do portfólio. Cara, no Instagram todo fotógrafo tem que estar muito bonito. Mas eu não posso postar somente as fotos que eu priorizo, que eu gosto ali dentro. Eu tenho que contar histórias ali dentro. Porque se eu posto só foto de making-off de noiva, só foto de making-off de noiva, o casamento é composto, só com o making-off da noiva? Nunca. Então a gente tem que entender que são histórias e aí envolve emoção, fotojornalismo e autenticidade naquele momento em que você está ali como humano. Que você deixa todas as coisas para trás, você deixa sua família em casa, você deixa
toda uma história, você deixa acontecimentos de casamentos até de amigos, você deixa família fazendo chá de revelação igual da minha irmã aconteceu, eu não pude estar presente, e várias outras coisas para estar presente na história daquele. E aí o que você está entregando? Você está com a cabeça na onde? Você tem que estar com a cabeça ali. Eu falo que, por exemplo, eu amo estar sentado aqui no podcast, né? Eu estou aqui, pode receber notificação de WhatsApp, pode ter ligação, pode ter o que for, mas eu estou aqui. Quando eu estou em um casamento, eu estou no casamento. Eu abandonei casamento uma vez só. Por quê? Tava com uma dor de dente surreal, assim, sabe? Não tinha como mensurar. E essa dor já tava na sexta-feira acontecendo. E eu falei, cara, eu não estou dando conta. E cara, em Rennes, assim, inclusive é aquele casal ali, ó, que a gente fez um ensaio na praia. Um grande casal amigo nosso, hoje estão morando fora do país, todo chique. Um dia antes eu falei, cara, eu vou colocar uma pessoa a mais na minha equipe, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. E coloquei uma pessoa a mais. Eu consegui fazer o making-off dela, consegui fazer a cerimônia. A hora que acabou a cerimônia, parece que veio aquele desabe. E eu cheguei neles no Egypt Hall, no segundo andar ali, no mezanino. Falei, Karen, Rennes, me desculpem, eu não estou aguentando. Ele simplesmente falou assim, Gustavo, vá cuidar de você. E eles entenderam. Entenderam que tinha uma pessoa a mais ali para suprir, que a equipe é muito boa. Então, assim, eu desisti não, na verdade, abandonei um casamento uma única vez. Mas eu já fui para casamento passando muito mal. Eu já fui para casamento com situações muito ruins em casa, com família. Mas eu fui. Então eu sempre falo, cara, se nós estamos ali, a gente vai dar o nosso melhor. E a gente vai fazer acontecer. Respondendo sua pergunta, com emoção, com muito amor e com envolvimento naquela situação que você está envolvido ali, que é o casamento. Massa, muito bom. E Gustavo, a gente estava aqui falando de casamento, de como é a sua fotografia, de fotojornalismo, de make-off de noiva, e você falando ali que hoje você fica na festa até o final da festa para você registrar aquele ponto final, digamos assim, do evento. Mas vamos pegar lá do começo. Vamos pegar um casamento aqui. Vamos supor um casamento ideal. Vamos supor aquele casamento ideal. A gente começa por onde? Aonde começa o trabalho do fotógrafo? A pergunta, só para eu responder de maneira correta. O casamento ideal, não o casamento ideal que eu gostaria de fotografar. Não é aqueles quadros do final que nós fazemos. E sim o casamento ideal, a jornada para o cliente contratar um fotógrafo. Não. Eu quero saber o seguinte. O que é o trabalho de um fotógrafo num casamento? Que um fotógrafo faz num casamento? Porque hoje, tendo uma conversa muito, muito franca, né? Eu acredito que na fotografia a gente ainda não tem esse dilema tão grande, mas a gente tem esse dilema muito grande no vídeo, né? Das pessoas não entenderem a importância que tem você ter um vídeo. Sim. Eu falo isso para todos os meus casais. Você está vivendo um momento tão importante que dos dinheiros mais bem aplicados no seu casamento é o dinheiro daquilo que vai ficar, que é a foto e o vídeo. E aí as pessoas falam, mas hoje os celulares são tão potentes, registram tão bem, a gente pede para todo mundo gravar, depois a gente compila. Ok, isso é uma alternativa, mas nada substitui um profissional dedicado. E quando eu digo dedicado, é aquele profissional que vai estar ali full time o tempo todo, né, buscando o melhor registro. Você até falou, né, que eu falo do fotógrafo metralhador, mas realmente assim, eu ali como celebrante de uma posição extremamente privilegiada, em que eu tenho uma visão 180 do que está acontecendo para cá e no meio. Tem horas que eu vejo coisas tão massa acontecendo e alguns fotógrafos com aquela posição do tipo assim, não, já registrei a foto padrão. Registrei a foto da postagem e pronto. Não preciso fotografar além disso, né? Então, assim, e você disse que todo tempo responde pela foto e pelo vídeo. O que faz um fotógrafo e um videomaker? Como é que é o processo? Depois que a pessoa contrata, o que acontece? Tem o pré-wedding, no dia do casamento começa na cerimônia, começa no making-off. O que um fotógrafo faz? Entendido, vamos lá. Primeiramente, as pessoas... É muito simples. Para quem está nos escutando, e eu faço até esse questionamento com você, uma dinâmica.
Tenta lembrar de um momento muito especial na sua vida. E aí você vai buscar, sei lá, o nascimento de um filho, você vai buscar um casamento de alguém que você estava presente, um aniversário que você teve. E aí você vai trazer algumas lembranças. Beleza. Às vezes nem tantas lembranças assim. Mas quando você pega uma fotografia daquele momento, por exemplo, o nascimento do meu filho, eu vejo, cara, eu lembro nitidamente das coisas através de uma forma visual. Isso falando da fotografia. E se falando do vídeo, cara, quem me dera se eu tivesse filmado o parto do meu filho. Na época eu não filmei porque o médico não permitiu. Mas se eu estivesse escutando ali aquele chorinho gostoso, que na verdade, né, pra mim, pro pai é gostoso, seria muito melhor. Eu vendo aquele movimento das mãos retirando o meu filho. Cara, então assim, busque boas memórias de bons momentos. E como que você vai descrever em detalhes para a próxima geração que está vindo? Como que você fala de um parto do seu filho para o seu neto, por exemplo? Fala, nossa, olha aqui, ó, seu pai nasceu assim. A pessoa não vai ter imagens para concretizar aquilo. Quando você vê uma imagem, fala, caramba, que legal. O meu pai é apaixonado por fotografia, né? Eu falo que se o dom veio, foi através de eu ver o meu pai narrando histórias. Porque você chega lá na Centralina, que é a cidade do meu pai, a gente vê que tem foto de todo mundo. Mas eu tô falando de todo mundo mesmo, é muita foto. E aí você consegue perceber de que ele narra histórias. Nossa, essa pessoa aqui é filha de tal. Nossa, olha que legal. Olha como que era brega aquela roupa antigamente. Enfim, a gente está falando de algumas situações. Então, respondendo. O que adianta você ter uma linda decoração e não poder relembrar ela em imagens? O que adianta você ter um ótimo celebrante, ou um padre, ou um pastor, fazendo seu casamento e não poder escutar a voz dele do que foi dito daquelas palavras? Seja um versículo clichê ou não, mas foi dito para você naquele momento de forma única, especial. Do que adianta... Eu sempre pergunto, né? Noivo, por que você não quer fotografar o seu making-off? A noiva não casa sozinha. O noivo ele faz parte de tal maneira quanto a noiva. E aí eu sempre falo, cara, no meu making-off, por exemplo, tem uma foto ali que está com meu pai. Tem uma foto que está com meu filho. Tem foto com os meus padrinhos. E eu fico pensando e revendo aquilo e eu começo a buscar na memória. Falo, caramba, como que eu estava vivendo aquela situação com aquele padrinho naquele momento e olha que saudável estava naquele momento, naquela situação. E eu começo a relembrar. Então, por que noivo não dar a importância para as fotos de making-off, assim como a noiva também dá? Porque o casamento, quando você me pergunta, ele é, de fato, pré-wedding, que é um ensaio externo, vamos falar assim, né? Mainá fala do inglês, né? É o ensaio... Pre-wedding. O ensaio externo do casal, que é a sessão do casal antes do casamento, a gente está falando de dias antes. No dia do casamento, ele compõe o making-off da noiva, o making-off do noivo, parte para a cerimônia, parte para a decoração, parte para a recepção e parte para o fim. Se quiserem levar nós para a lua de mel, a gente promete ficar num quarto afastado, mas nós vamos também. Mas se colocando o casamento de maneira geral, para mim são esses acontecimentos e todos eles têm a mesma importância. Porque se a gente para pensar ali no ensaio externo, vocês não fazem ideia da conexão que o casal tem entre os dois naquele dia. É surreal. Eu já ouvi vários relatos de pessoas que falam, cara, que massa. Tanto que eu aproximei do meu noivo, tanto que eu aproximei da minha noiva naquele momento em que eu achava que era chato, mas se tornou uma tarde divertida. Se tornou uma manhã agradável. E aí a gente vai para o making-off da noiva. Making-off da noiva, ele é composto não só com aquelas fotos ou de hobby, ou já pronta vestida de noiva. Para mim ele é composto, e aí entra até um pouco no assunto do podcast, 2 podcasts anteriores, né, que se eu não me engano foi com o Lucas, sim, de que para mim o make-off ele é composto de quem está presente naquele momento. Desde que o fotógrafo seja sábio e ele seja realmente profissional para saber estar naquele momento, para ele não estar invasivo. Mas imagina só, uma noiva que está com uma mãe no fundo.
Eu vou pedir para colocar essa foto que eu acabei de colocar, ela veio à tona na minha cabeça. Lá na Panorama Lounge, casamento da Lara e do Jordan, a gente fazendo o making off dela lá na casinha maravilhosa, que não é uma casinha, né? É a casinha. E aí a Lara tava simplesmente fazendo umas fotos de making off. Aquelas fotos pausadas. Uhum. Só que eu me deparei, eu chego a arrepiar, com a mãe no fundo ajoelhada orando. E aí, qual a importância de ter aptidão realmente emocional para ver aquela situação acontecendo? E aí essa foto vai estar estampada aqui nesse assunto. E poder ver essa situação acontecendo. Então, se nós não estivéssemos ali fotografando o making off porque a noiva não dá importância, às vezes a noiva nem estaria vendo aquela oração da mãe. Porque ela estava de costas. A Lara estava de costas, de lado, não lembro. Ela não estaria vendo. Então, o casamento ele é composto por todos esses momentos e todos eles têm total importância. Como você quer contar a história para as pessoas que vão vir até você após o seu casamento? Aquele ente querido que não pôde estar presente no casamento, os seus filhos, um dia você não vai estar mais aqui, como seus netos vão estar narrando a história dos avós. Então, eu sempre falo, herança visual, você não vai achar essa palavra, as duas juntas no Google. Herança visual, você não acha. Isso foi uma junção de coisas que para mim veio um dia à tona no meu coração e eu deixo isso muito bem claro aqui, de que é uma herança de forma visual, onde você vai poder relembrar em cada detalhe de um momento muito especial para você. Entendi. Mas eu acho que você gosta de perguntas e essa respostas, resposta né? Pode ser melhor. E aí eu vou ser mais específico, né? Eu entendo ali, finjo que não sei, mas eu sei qual que é o cronograma. Então a gente começa pelo seguinte. O que é um making off ideal para você? Boa. E aí eu vou te dar um gancho. Vou te provocar. Essa semana tinha uma noiva conversando comigo. E ela estava conversando comigo e o local estava fazendo ela sofrer. Local da festa? Não, o local da foto. Do pré-wed, do ensaio externo do casal. E esse local estava fazendo ela sofrer. Sabe, assim, alguns lugares mais hypados estavam inacessíveis, outros não cabiam no orçamento. E aqui, quando a gente está num podcast normal, a gente é polêmico, né? Hoje eu não quero que as pessoas ouçam polêmica, eu quero que as pessoas ouçam Gustavo. E aí eu falei assim, posso ser franco com você? Aí ela virou e falou assim, pode. Eu falei, vou te dar a minha opinião sobre o que é um ensaio externo. Para mim, o local é pano de fundo. O massa mesmo é quando o casal tem química. Então, cuidado. Quando você fica vendo muito o lugar na foto, é porque a química do casal não foi assunto. E aí precisa explorar demais o lugar para fazer. E ela falou assim, mas você acha? Eu falei, eu acho. Eu acho que se você tiver uma parede branca e você e o seu noivo tiverem química, o fotógrafo vai deitar em cima ali, ó, e ter foto muito massa. Mas eu sei que a gente pensa assim no lugar, é óbvio que a gente quer um lugar com um pôr do sol bacana, um contexto, né? Porque ter um contexto é bom. E aí, essa foi a minha opinião. Mas e pro Gustavo, o que é um ensaio de casal ideal, perfeito, assim, que vai ao encontro daquilo que faz sentido para você? Eu vou começar, no início da sua pergunta, você começou falando sobre o que é o making-off ideal. Então eu vou responder sobre o making-off e volto para o ensaio. O making-off ideal, que já estamos falando... Não, mas eu quero um ensaio. Um ensaio? Eu quero um ensaio. Não, mas começar no ensaio. Tá, então eu vou dar o gancho do making-off, porque esse casal me veio na minha cabeça de tal maneira, igual você disse. O lugar pouco importa. Lorena e Gustavo. Um casal massa pra caramba, eles casaram, o making-off deles começam já no lugar inusitado, no apartamento deles. Os dois, noivo e noiva. Acho que nem 50 metros quadrados o apartamento tinha. Massa. E eles decidiram fazer o making-off juntos, no mesmo lugar. Aonde ele viu, inclusive, ela já maquiada e com o cabelo quase pronto. Não viu ela vestida de noiva, obrigado. Não viu ela vestida de noiva. Então a gente está falando de um lugar inusitado. Que para muitos fotógrafos iriam falar assim, mas esse lugar, para mim eu falei, que massa. E aí a gente vai também colocar algumas imagens desse casal, que inclusive está no nosso site, que eu amo muito, porque ele estava ali sentado no sofá, muito à vontade na casa dele. Ela estava ali arrumando numa cadeira e eles estavam conversando e nós simplesmente estávamos registrando.
aonde teve um café da manhã entre os dois, eles casaram pela manhã. Teve um café da manhã que os dois tomaram juntos à mesa. Então, ali fazia sentido para eles. Aquele lugar fazia sentido para eles. Independente, gente, se é uma puta mansão ou não, se é uma parede branca ou não. Então, eu sempre falo, busque lugares que façam sentido para vocês. Ponto. Voltando ao making-off, ao ensaio externo, que é o que você quer tanto saber. Lugares hypados. Para mim, eu posso ser sincero? Sim. Opa. Por que eu falo isso? Lugares hypados, todo mundo tá indo. Então, por exemplo, teve alguns lugares, eu não vou citar nome, porque inclusive a gente vai com frequência porque os casais estão querendo ir. E são lugares legais para fazer fotos. Sim. Se são hypados é porque são bonitos. Sim. Só que vai ser muito do mesmo. E eu sempre falo, é um desafio ir nesses lugares hypados porque a gente tem que buscar sempre fotos diferentes de acordo com a essência de cada casal. Então, ele pode até ser hypado, mas que você vá com uma visão de que, eu fiz essa foto uma vez aqui nesse lugar, vou repetir. Não. Faça diferente. Então, para mim, o lugar ideal de um ensaio externo. Fabi e Jean. Onde foi? Eles fizeram na praia, Caraguatatuba. É um lugar ideal? Nossa, praia, bonito, não sei o quê. Mas uma das fotos mais legais, para mim, do ensaio, foi que eles estavam sentados na casa do pai, porque eles têm uma casa de praia, e eles estavam sentados ali tomando uma xícara de café, ou cappuccino, não lembro, debaixo de uma coberta. Olha só. Ou seja, essa foto poderia ser feita aqui em Uberlândia, digamos assim. A gente fez inúmeras fotos na praia, barco, alto mar, maravilhosas. Mas isso me chamou atenção, da forma com que eles estavam fazendo ali sentado no sofá, porque a química dos dois estava sensacional. Então, por exemplo, quando você pega um casal que gosta de... Recentemente eu atendi um casal, eu não sei se essa ideia vai ser à tona, vai acontecer. E eles falaram que se conheceram na pandemia e os encontros de pandemia deles foram dentro de um carro e eles pediam iFood. Então eles comiam ali sanduíches, aquele tanto de estampado ali no painel do carro e tudo mais. Falei, cara, por que não ter um registro contando essa narrativa dessa história? Porque isso vai remeter uma lembrança muito grande para eles. Então, o lugar faz diferença? Muito pouco. Se o casal não está conectado, a gente não vai conseguir extrair nada. O nosso papel, quanto fotógrafo, é simplesmente registrar aquilo que está acontecendo. Mas não só registrar aquilo que está acontecendo se falando de um ensaio, porque a condução é nossa. Então nós temos que conduzir, mas se o casal não se permite ser conduzido, a gente não consegue extrair nada, absolutamente nada. Então, minha sugestão, casais, vá para um lugar que faça sentido para vocês. Se você não gosta de cachoeira, vai fazer fotos em cachoeira. É bonito, mas se vocês não gostam, para quê? Tem gente que vai, né, e volta tudo picado. Exatamente, e aí fica frustrado. Né? As fotos ficam bonitas? Ficam. Eu gosto de foto em cachoeira. Uhum. Mas lugares ideais. Entenda a narrativa e a história que vocês têm enquanto casal. Por exemplo, teve um ensaio que eu fiz da Aline e do Emerson, um casal muito amigo nosso também. A gente vai falar sempre disso porque realmente se tornam muito amigos. Mas a Aline e Emerson, eles decidiram fazer parte do ensaio deles na construção do prédio. Que eles compraram um apartamento e o prédio estava em construção, eles conseguiram autorização e nós fomos lá fazer. Cara, e hoje eles estão com um bebezinho, salvo engano, homem. Então, imagina só esse bebê, daqui 20 anos, sabendo que tem história naquela casa que, se eles estiverem morando ali, parte registrada em fotografia. Então, busque lugares que façam sentido, saia do convencional. Pelo menos sai do convencional do que tá hypado por aí. Quer lugar hypado? Vai se faça sentido para vocês. Para que você quer fazer um ensaio na praia sendo que você não curte praia? A gente fez um ensaio, por exemplo, a primeira vez que a gente fez um ensaio externo foi da Karen e do Renes, que é o casal do dentista lá que eu falei. E a gente foi lá para Cabo Frio fazer a sessão deles lá. Por que Cabo Frio? Porque lá foi o pedido de casamento deles. E aí? Então busque lugares que façam sentido para vocês. Respondi? Porque suas perguntas hoje, assim, as respostas não estão à altura de Miqueias Madalena. Respondeu sim. E aí a gente parte para o que o senhor tentou invadir aqui na minha ordem cronológica. Primeiro, fala o que é esse making off, em que a gente tanto fala de noivo e noiva.
E para você, o que é o making off ideal? Assim? O que não pode faltar? O que faz sentido o casal observar? Fala desse tempo do making off, em que enquanto você pensa na resposta, eu vou dizer o seguinte: se as pessoas soubessem, porque existe um mito de que a cerimônia é o tempo mais inquietante ali, né? É desafiador porque não tem como parar, não tem como voltar, é só pra frente que anda, digamos assim. E então o casal fica muito ali inquieto por conta da cerimônia. Só que se as pessoas soubessem o quanto que o tempo anterior à cerimônia, se feito com qualidade, se vivido com qualidade, influencia para o casal chegar leve na cerimônia. E esse tempo anterior é o making off. E aí eu quero ouvir qual que é a opinião do Gustavo pro making off. O que não pode faltar no making off, seja da noiva, seja do noivo? Tempo. A gente tem uma dificuldade em alguns lugares, em algumas situações, que inclusive colocamos isso à tona aqui no podcast, de que a noiva não tem tempo para fazer foto pronta. Então, o que não pode faltar no make-off é tempo. Quando eu falo de tempo, eu preciso deixar claro de que, cara, fotos da noiva, para mim, existe um processo, onde ela está ali sozinha ou está, no caso sozinho que sou maquiador, ou está em volta com mãe, às vezes com irmã, com alguma parente, madrinha geralmente não naquele momento da sala, e ali a gente vai ter bons registros. Depois disso vai aquelas fotos de hobby, que ela vai ali para a janela, com uma luz bonita, que vai ficar bacana, vai ficar legal, mas eu acredito que o mais importante mesmo é a foto que ela tá com o vestido que ela sonhou, o vestido que ela se emocionou. E ali vai ter um momento de conexão onde ela vai se vestir e naquele momento ela vai falar: tá caindo a ficha, eu estou indo casar. E aí, se não tem tempo hábil para isso, pra gente fazer esse registro, vai ser tudo muito atropelado. Vai acontecer? Vai, mas vai ser tudo muito rápido, vai ser tudo muito acelerado. E a maquiadora de cá, maquiador de cá, o cabeleireiro de cá, e colocando o véu daqui. E a gente tem 10 minutos para fazer fotos que ela vai olhar depois e falar: nossa, poderia ter sido mais. E aí eu vou pegar um gancho do como o tempo pode ser elaborado. Por que as noivas geralmente me perguntam: Gustavo, quanto tempo antes para a noiva ficar pronta? Quanto tempo antes eu posso ficar pronta? Cara, vai muito de protocolo, vai muito de logística. Porque se você se arruma na cidade e vai casar numa chácara e essa distância é 30, 40 minutos, a gente leva em consideração ali um pneu, um trânsito mais aflorado. A gente tem que levar em consideração esse tempo de lugar para lugar. Uhum. Mas vamos supor que a noiva está se arrumando no lugar que ela vai se casar. Pelo menos 1 hora, ela prontíssima, vestida, para fazermos fotos com tranquilidade dela. Por quê? Naquela 1 hora, não vai ser 1 hora direto fazendo foto. Vai ser momentos que nós estaremos registrando aonde ela vai pegar o seu buquê. Se ela tiver ali um terço, alguma coisa, ela vai se conectar com esse terço. Se ela quiser buscar uma oração, ela vai se conectar com essa oração. Se ela quiser fazer o primeiro toque com seu noivo, ela vai fazer o primeiro toque com tranquilidade. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. E o mais legal de tudo é que ela não vai sair de uma sessão atropelada de fotos e vai, tô indo casar. Não. Ela vai ter um tempo de respiro, onde ali a gente vai tirar uns 10, 15 minutos e deixar ela tranquila. Acabou a foto naquele momento do making off. E aí ela vai para sua cerimônia de forma tranquila, leve, sem aquele processo muito atropelado. Então, tempo para mim é uma coisa essencial. Mas uma coisa que eu preciso, né, deixar bem claro é de que às vezes o salão não está atrasando a noiva. Sim, a noiva chegou atrasada no salão. Então, noivos, por favor, coloquem-se no lugar de noiva e se o salão falou que é aquele horário, vai naquele horário. Pronto. Se programa para chegar 10, 15, 20 minutos antes. Você esperou uma vida toda para se casar. Por que chegar no horário? Chega antes. Eu acredito que tudo isso vai ser mais, de forma mais leve, de forma mais tranquila. E aí, se tratando de lugar, tem noivas que arrumam em hotel, tem noivas que arrumam em chácara, tem noivas que arrumam em salão, tem noivas que arrumam em qualquer lugar. Existe um lugar ideal para mim? Não. Mas eu acredito que para noiva, pelo menos ali um ar-condicionado é o ideal. Pelo menos uma ventilação
Ali nela é o ideal. Se tratando de maquiagem, que não é o meu segmento, mas vendo o movimento de forma geral. Porque ali ela começa a se incomodar achando que está derretendo maquiagem, ali ela não começa a se expressar de maneira correta. E eu sempre falo, no dia do casamento é diferente de tudo que você viveu no ensaio. O dia do casamento é para nós retratarmos o que está acontecendo. A direção ela é 20% nossa num casamento de modo geral, entre make-off e pós-cerimônia. Nem na recepção a gente tem condição de casal. E nem na cerimônia. Porque para mim uma coisa que me tira do sério é ver fotógrafos, na hora que o padre está dando uma bênção, o fotógrafo fala, olhem para o outro. O celebrante está no momento de conexão e aí o fotógrafo pega e dá um sorriso. Gente, o fotógrafo tem que ficar invisível na cerimônia. Na recepção é diferente. Na recepção a gente chega pertinho do casal, brinca, mas é um momento de interação, onde a gente não vai frustrar com aquele LED na cara do casal, que isso não, para mim, na minha percepção, não se usa mais. Em alguns momentos a gente acaba usando para fazer uma foto mais artística. Mas foto tem que ser espontânea, aquilo que está acontecendo. A condução no casamento é 20%, os outros 80% é espontaneidade. E aí o make-off para mim é isso. Entendi. A gente vive o ensaio, depois temos o dia que começa ali com o make-off, seguido do make-off a gente tem a cerimônia. O que para você é uma cerimônia perfeita? De modo geral, não estou dizendo que seja pelo celebrante, pelo padre, pelo pastor, mas quais atributos você coloca numa cerimônia perfeita? Cerimônia perfeita é quando o casal está conectado 100% entre eles e eles ainda conseguem se conectar com as pessoas ao seu redor. Esquece fotógrafo. Você nem que ficar olhando para fotógrafo no dia, a não ser que você queira uma foto olhando para o fotógrafo. O que é péssimo. O que é... Nossa, eu falei que hoje eu ia ficar Enfim, sem polêmicas. Sem polêmicas. Mas quando o casal está conectado com o celebrante, com o pastor, com o padre, e está conectado com as pessoas ao redor, as pessoas envolvidas estão conectadas com eles. As pessoas não estão distraídas em celulares, conversando, se distraindo com outras coisas que naquele momento a maior importância é o casal, é a celebração. Casais, se olhem mais. Lembrem-se que tem uma pessoa muito boa falando na sua frente, com palavras emotivas, com palavras que faz sentido para vocês, mas lembre-se que tem a sua noiva e tem o seu noivo do lado. Lembre-se de fazer um carinho na sua mão, no caso na mão do cônjuge, né? De fazer aquele carinho, de dar aquele beijo. Tem noivas que chegam e falam, nossa, mas eu quero aquela foto que o noivo me olha. E o noivo não olha no dia do casamento. E como que a gente vai retratar essa foto? Não tem como. Então eu sempre falo, conexão entre o casal é o ponto mais importante. É aquilo que eu falei. Eu vou para um casamento e eu esqueço tudo que está para trás. Mas uma coisa eu levo. Eu levo toda a minha bagagem, toda a minha história, para retratar aquilo que está acontecendo. Se os casais levam apenas as coisas ali que são importantes para eles, naquele momento, esquece tudo. Aquela correria de casamento, aquilo que saiu ali do eixo que era para ser uma florzinha branca e tá rosa. Esqueçam tudo isso e se permitam viver o casamento, a cerimônia, conectados uns aos outros. E eu tenho certeza do que eu vou falar. Eu tenho certeza do que eu vou falar. Quando o casal faz votos, a cerimônia se traz mais sorrisos, mais conexão com os convidados, mais choros. Porque é diferente de você só ver uma foto com o microfone na mão. Estou parado. Mas quando você ouve uma voz, e a voz de quem você já é íntima dela, e contando histórias que faz sentido para vocês dois, cara, é muito melhor. Muito foda. Né? É muito foda. E eu pegando assim um pouquinho antes do casamento, cara, se não é o Miquéia celebrando seu casamento, que faz uma reunião com o casal, que troca uma ideia, que faz todo aquele briefing que realmente faz sentido depois, na hora da cerimônia, pelo menos troca uma ideia com o padre. Troca uma ideia com o pastor. Fala dos seus gostos. Fala de como vocês se conheceram. Fala da importância daquela cerimônia, do que vocês priorizam naquela cerimônia. Porque cada casal prioriza um determinado momento ou determinadas coisas ali naqueles acontecimentos.
O episódio é seu, mas Certo. eu não me contenho aqui e eu falo sempre. Se você vai se casar com um ministro religioso católico, protestante, se envolva com essa pessoa. Se você vai casar com um pastor da sua igreja, chama ele no domingo anterior para jantar na sua casa. Prepara uma janta maravilhosa para ele, porque ali naquela conversa ele vai chegar uma semana depois ali, ó, estalando de alegria com aquela memória daquele momento que você viveu. Se você vai casar, né, por exemplo, tem tanta gente aqui em Uberlândia que opta, vamos citar nomes, né? Vai casar na Nossa Senhora das Dores porque é a igreja mais hypada. Mas a pessoa nem vai na missa na Nossa Senhora das Dores. Eu falo assim, ó, se você decidiu casar na Nossa Senhora das Dores, comece a ir na missa lá toda semana para os padres te conhecerem, que seu casamento é outro. É. Eu acho que faz muito mais sentido, sabe? Faz. Quando tem aquela intimidade de celebrante, pastor, padre para o casal. Sim. E aí quando tem essa intimidade, as coisas acontecem. Acontecem aquilo que vocês vê por aí no Instagram. Sorrisos, lágrimas, coisas descontraídas, momentos que estão aflorados. Isso acontece por conta de uma condução. E a condução nem sempre é só do celebrante. É principalmente você com o seu celebrante. E aí você vai passar informações que ele precisa para fazer o caminho no dia do casamento. Só que, Gustavo, depois da cerimônia vem o momento do terror. O que é terror para você? Não é o que é terror pra mim, é o que muitos casais falam assim, eu tô perdendo minha festa pra fazer foto. As fotos protocolares. Fotos protocolares. Que, aliás, gente, devo aqui dar a minha opinião, super defendo, tá? Eu acho que elas são necessárias. Você tá falando sério? Tô. Tá, perfeito. Eu Não, também. Sabe por quê? Porque, assim, eu acredito que a gente tem que ter paciência para aquilo que precisa ser feito, né? Então, por exemplo, você tem uma foto bonita que pode ser revelada para colocar num porta-retrato, é essencial, sabe? A gente está aqui vendo algumas fotos aqui no estúdio que são essas fotos posadas, né? Tem o quê do fotojornalismo, mas as pessoas às vezes vêm com olhos de terror esses momentos das fotos protocolares. E para você, como é que é? Assim, o que você acredita em relação a isso? Como é que você conduz? Fotos protocolares, eu acredito que é uma peça fundamental. E aí entra uma junção que todo podcast nós falamos de assessor. Entra uma junção muito foda, muito grande entre o assessor e o fotógrafo. Porque cada um tem o seu papel. Exemplo, eu vou falar uma coisa que eu penso, que eu acredito, é a minha opinião, que pode não ser verdade absoluta, mas para mim é o que eu acredito. O papel de chamar as pessoas, que são os convidados, os padrinhos, os avós, pais, para a mesa do bolo, não é papel do fotógrafo. Esse papel não cabe a nós, porque nós estamos ali para registrar, não para conduzir um casamento. Em alguns dos podcasts nós já mencionamos sobre essa questão de que algumas pessoas pensam assim, outras não. Mas o assessor, ele é contratado para fazer essa parte de maneira muito sábia. É o papel dele, na minha percepção. E em conversa com todos, eu nunca tive problema, exceto com uma única vez, com que eu não considero um assessor. Eu considero uma pessoa que foi lá fazer um papel de cerimonial no dia. E aí entra uma questão muito rigorosa. Porque foto protocolar, cara, é a foto que você vai ter de momento que você vai estar com o seu avô do seu lado. E daqui 10, 20, 30 anos pode ser que ele não esteja mais. E você vai sentir falta dessa fotografia. É uma foto que você vai estar com o seu filho, eu estou citando um exemplo meu, que eu vou estar com o meu filho que ele estava com 8 anos na época que eu casei, hoje ele já está com 10, e daqui a pouco ele vai estar com 20, 30, 40. E qual lembrança que eu vou ter daquele momento? Foto protocolar demora? Se mal organizado for. Por quem? Papel de cerimonial vinculado com fotógrafo. Porque se o cerimonial entrega de forma saudável ali, eu vou citar um exemplo bem tosco, mas vamos lá. Se você faz a massa do pão de queijo muito bem feita, num tempo muito rápido, e o forno é velho, ele vai demorar. Não estou falando que fotógrafo velho demora, tá, gente? Mas vamos lá. Se o cerimonial entrega de forma muito rápida as pessoas para a mesa do bolo e o fotógrafo está simplesmente regulando a luz, que já era o papel dele ter regulado essa luz, vai demorar. Mas também, se a luz do fotógrafo estiver super regulada,
pronta para fazer a foto e o cerimonial demora para ajeitar todo aquele processo de chamar pessoas e posicionar as pessoas no devido lugar na mesa do bolo, isso vai ocasionar uma demora. Eu sempre falo, mesa do bolo são os cliques mais rápidos para um fotógrafo experiente e pronto para aquele momento fazer. Porque é uma luz que não vai mudar. A luz ela é padrão no sentido de que se o casamento é de dia, vai ser só de dia aquela luz. Se o casamento é à noite, noturno, vai ser só à noite. Então é uma luz ambas controladas. É simplesmente de posicionar as pessoas, fazer a conferência, clicar. Eu posso mostrar em provas de quanto tempo demoramos para fazer um clique de cada exemplo. Um casal de padrinhos. De cada casal de padrinho que chega, clica e quantos minutos depois entra o próximo. É comprovado. As nossas câmeras têm os números. Teve uma certa vez, eu não lembro o casal, que eles questionaram. Nossa, mas a gente ficou muito tempo fazendo foto na mesa do bolo. Aí eu fui pensar, falei, tá, eu preciso em números provar de que é muito tempo para eles. E o que é muito tempo para vocês? Nossa, a gente ficou quase 3 horas. As nossas madrinhas falavam que não estava aguentando mais. E aí a gente foi na sequência do primeiro clique na mesa do bolo até o último clique na mesa do bolo. Deu em torno de 1 hora, 1h20. Eu, particularmente, acho demorado. Mas a gente leva em consideração que, na época, eram muitos casais de padrinhos. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre preciso deixar claro. Fotos dos padrinhos. É importante fazer em todos os momentos? É importante fazer foto dos padrinhos na mesa do bolo? Álbum. A gente vai... No making-off vai ter as madrinhas. No making-off vai ter os padrinhos. Primeira foto com todos os padrinhos, todas as madrinhas e fotos individuais. Ponto. Segundo, não é em todos os casamentos que acontece isso. Estou citando um exemplo de um dos casamentos. Segundo ponto, entrada dos padrinhos. Todos os padrinhos entram, todos eles têm o seu registro. Terceiro momento, reunião, clichê de todos os padrinhos juntos naquela fotografia pós-cerimônia. Certo? A gente faz todos os padrinhos. E depois os casais de padrinhos de forma individual ou um casal de cada lado na mesa do bolo. Sabe quantas fotos eles vão usar no álbum final? Quantas? Uma que tem todos os padrinhos juntos. Eu estou falando de 80% dos nossos casais, dos nossos clientes. Hoje as pessoas fazem mais álbum, pegam apenas a foto digital? Como Infelizmente, digital. E não revela? Não revelam. É Isso porque é um eles... erro. É um erro. Na minha percepção é um erro. Sabe por quê? Quando você pega para folhear um álbum, você consegue narrar uma história daqueles melhores cliques que você teve, naqueles melhores momentos que você teve na sua história. Tem uma certa... Cara, e eu brinco de Tailândia, acho que é porque eu lembro disso, mas agora eu estou falando real. Tailândia tem um fato comprovado. Acho que é por isso que eu brinco mesmo, de verdade. Na Tailândia tem uma história real de que teve lá uma enchente, uma inundação, alguma coisa do tipo. E aí teve uma mãe que pegou o filho no colo e estava lá de fora da casa, voltou para dentro da casa e pegou dentro de um baú um álbum de casamento. E voltou para fora e o filho no colo pegou a mamãe, mas e aquele tanto de coisa que ficou para trás? Aqui está a nossa história. E aí quando eu pego para perceber essa história que é real, desde que me prove ao contrário, porque quando eu ouvi ela realmente foi dito real, eu percebo realmente o poder da história. E aí quando você não tem um álbum de casamento, exemplo, você tem suas fotos do Orkut, Miquelis? Não. Por quê? Porque o Orkut foi embora, entrou uma nova rede social e você perdeu parte da sua herança visual dentro do seu Orkut. E aí, se o Facebook vai embora, você vai perder parte da sua herança visual. Se o Google Drive, né, porque é um dos métodos de envio que a gente tem, vai embora, você vai perder parte da herança visual. Quantas pessoas... Quando eu comecei, tinha muito isso. Eu quero trazer meu VHS para DVD. Hoje já é diferente. Hoje eu quero trazer o meu DVD para pendrive. E daqui a pouco o pendrive vai ser um bicho de 7 cabeças que as pessoas vão falar, o que é VHS? Vai acontecer com o pendrive. E aí as pessoas começam a se atordoar de que eu estou perdendo a minha herança visual. O álbum não. O álbum se torna uma joia dentro de uma casa. E uma joia muito preciosa. E pra gente encerrar esse casamento ideal, a gente vai pra festa. Festa? Opa, gosto. O que é a festa boa pro fotógrafo, pro videomaker?
Festa boa pro fotógrafo. Cara, é muito massa, né? Quando se tem uma energia muito legal em uma festa. E quando eu falo de energia, não necessariamente precisa ter bebida alcoólica. O principal, mais uma vez, se torna os autores daquele momento. Se o casal está ali numa vibe michuruca, os convidados não vão estar à altura de uma boa festa, de uma festa animada. Então, se o casal está com conexão, está dançando na pista, seja músicas gospel ou não, seja com muita bebida ou não, seja com pouca bebida ou não, seja com banda ou DJ, mas que o casal se conectem, continuem aquela conexão que eu falei lá da cerimônia. E eles permaneçam à altura de uma festa animada. Mas é muito legal quando você, por exemplo, está fotografando ali de forma espontânea, sorrisos, abraços, pessoas que não se vê há muito tempo e uma festa muito calorosa. E quando eu falo de festas calorosas, cara, eu vou do A ao Z. Porque existe festas calorosas que acaba acontecendo uma situação ali muito calorosa, na verdade constrangedora e perigosa, que aí a gente está falando de situações bem com muita bebida alcoólica, mas tem gente que está ali no nível tão tranquilo e que as pessoas envolvidas estão de forma tão ali energizadas com aquele momento. Eu vi um vídeo hoje, cara, acho que é da China ou do Japão, é porque o povo é tudo olho puxadinho, né? Enfim. Não fala isso. Mas enfim, era todo mundo, então assim, era asiáticos, é isso que fala, né? Asiáticos? Orientais, bom, você vê que minha cultura de geografia é uma maravilha. Não tem nada a ver com geografia também, né? Não tem, é porque eu fiquei pensando que não, de fato, assim, todas as pessoas que têm o olho mais puxadinho ficam na Ásia. Porque eu acho que o Japão tá na Ásia. Enfim, não sei agora. A gente não entende dessa parte. Mas não, acho que é certeza. Acho independente que o Japão da tá dimensão do mundo. Se o Japão tá... Asiático, Davi falou que é asiático. Ele falou até baixinho ali, porque é asiático. O menino é estudoso, 18 aninhos. Novinha, acabou de passar. A gente já não, já não tá mais nessa. O que acontece? Quando eu vi esse vídeo, o casal tava entrando. Então, é a porta de entrada de uma... Quando você chega num lugar... Aí eu volto um pouquinho lá atrás, em dezembro de 2020, casamento de Jean e Fabi. A porta de entrada minha tava bem michuruca, né? Minha roupa, a forma de vestir, a forma de condução ali, até mesmo verbalizando, tava bem michuruca. E eu falo a porta de entrada do casal entrando na festa de casamento. Se eles entram com um clima lá em cima, eu entrei com um clima lá em cima no meu casamento. E a minha festa foi animada início, meio e fim. Literalmente. Porque nós passamos essa energia que é nossa para as pessoas. E se as pessoas não tivessem a altura, eu acho que elas iam ficar constrangidas. Elas precisavam pensar ali, cara, eu preciso ficar aqui nessa pista. Eu preciso dar o meu melhor. E é diferente quando, por exemplo, você chega numa recepção e tem um DJ com uma música anos 80. Aquele clima de música anos 80 vai ser exposto para as pessoas que estarão envolvidas ali. Como que você quer uma pista cheia com música anos 80 tocando? Não é errado ter música dos anos 80 no casamento. Mas é a questão da animação. Sim. Então, se você chega ali metendo o pé na jaca, mineirês falando, já com uma música animada, com alto estilo, vamos dizer assim, cara, você vai ter uma animação ali do início, meio e fim. Porque as pessoas buscam isso. Eu quero minha festa animada. Mas as pessoas não sabem como fazer uma festa animada. Cara, é engraçado, né? Recentemente eu estive num casamento em São Paulo, e aí eu me recordei que lá no estado de São Paulo, alguns padrões de casamento ali, né? Alguns casamentos em determinado padrão, tem muito isso. Tipo assim, a festa começa com toda a estrutura de luz, som e efeito funcionando. Acabou a cerimônia e já começa. Não, tipo assim, a festa começa com tudo rodando, assim, todos os negocinhos rodando, luz, efeito, tudo. Tudo que tá para ser usado na festa rodando. Ou seja, você não começa com a festa tipo Garota de Ipanema. Não, você já começa lá em cima, tipo assim, para as pessoas entrarem que estão numa festa. E isso faz sentido, na minha percepção. De chegar chegando mesmo e não deixar a peteca cair. Porque, por exemplo, você tem que tomar cuidado até com o DJ que você está contratando. Porque é diferente, você está contratando uma equipe de som... E aí é legal você ter um tete-a-tete também com o DJ que vai estar lá no dia do evento. Porque se não tiver animação, não tem assunto para sua foto. Exatamente. Não vai ter assunto para foto,
o casal vai ficar frustrado, os convidados vão falar, nossa, que festa fraca. E aí entra uma questão. O celebrante, ele faz a condução na cerimônia. O DJ, ele faz a condução na recepção. Sim. Ponto. DJ, quando eu falo DJ, eu falo de banda, eu falo de atração de modo geral. Sim. Eles fazem a condução. De saber ali, determinados momentos do protocolo, se vai ter quebra de protocolo ou não, que horas que vai tacar o buquê. Porque tem festa que tá animadaça. Gostei agora, que hora que vai tacar o buquê. Que hora que vai jogar o buquê, tacar o buquê. Porque assim, tem festa, cara, que tá no pico ali, a banda tá naquele auge lá em cima, no alto astral. A cerimonial me pega o microfone e agora vamos tacar o buquê. E cara, pra banda recuperar, a gente falou sobre isso no podcast com o André, com o Herbert e outras pessoas também. Pra banda recuperar isso e voltar isso à tona, leva um tempo. Vai acontecer? Vai, mas leva um tempo. Então tem que tomar esse cuidado realmente de fato para que o protocolo aí volta lá no cerimonial, né, no assessor, montar esse protocolo de forma sábia, eficaz. Tem alguns que até falam, nossa, o buquê ele é jogado ou tacado em determinada hora que você sente o evento. Eu concordo. Porque tem muitos fotógrafos que, infelizmente, ficam lá. E aí, que hora que vai jogar o buquê? Que hora que vai jogar o buquê? Por quê? É tradicional de que o fotógrafo joga o buquê, né? No caso, quem vai jogar o buquê, a noiva, joga o buquê e vai embora. O fotógrafo vai embora depois disso. Eu acho isso muito errado. Porque, igual eu falei, tem muitas coisas acontecendo posterior a isso, independente da hora que vai jogar o buquê, a não ser que seja o último momento da festa. E para encerrarmos o nosso podcast, senhor Gustavo, não teremos os nossos quadros, até porque ao longo dos nossos convidados a gente fala bem claro. Vai falando também, dando os nossos pitacos e as nossas opiniões. Mas tem um quadro lá que eu sei que o senhor gosta. Muito. Muito, muito. Inclusive foi um quadro que o senhor inventou. E para a gente encerrar esse podcast, onde a gente teve aqui a oportunidade de ouvir muito sobre vocês, sobre as coisas que você acredita e tudo mais, eu quero te perguntar, se você tivesse que dizer em 2, 3 minutos no máximo alguma coisa muito importante para quem está se casando, o que você diria? Eu sou apaixonado, né? Então, apaixonado em casamento, apaixonado em história, apaixonado em imagens. Se fosse não, né? Estou dizendo para você que vai se casar ou que ainda não se atentou para fazer esse casamento, eu sugiro que você comece a alimentar isso de forma diferente, de forma com que o amor prevaleça sobre qualquer coisa. Que você realmente, de fato, possa vivenciar cada etapa do casamento. Eu acredito que todas elas são muito importantes. Mas uma das mais importantes é realmente quando você está ali naquele processo de preparação para chegar no grande dia. Porque o grande dia, simplesmente, ele vai acontecer sim de maneira muito rápida. Em questão ali de 8 horas, 10 horas, ou até menos, ou um pouco mais do que isso. Mas você pensar em vivenciar isso ao lado do seu noivo ou ao lado da sua noiva, todos esses momentos, eu acredito que seja muito importante. Então, a minha sugestão: noivo, acompanhe a sua noiva nas reuniões. Noiva, façam reuniões presenciais. Buscam realmente, de fato, estar conectados a essa história, a esse momento que vocês estão vivendo. E isso vai fazer muito mais sentido, vai fazer muita mais diferença para vocês quanto casal, quanto casamento. E eu sempre falo, o casamento é muito lindo, o casamento é muito maravilhoso. Vale a pena. Eu nunca, na minha história, ouvi uma pessoa ou um casal falar: eu me arrependo de ter feito a minha celebração de casamento. Então eu sempre falo, vale muito, muito a pena que vocês possam vivenciar e desfrutar. Casamento é para todos. Celebrar casamento é para todos, independente da sua circunstância ali, independente do momento financeiro que você vive, dos seus propósitos, de querer fazer algo mais intimista e preocupar com uma casa ou preocupar com uma viagem que vocês vão fazer só vocês dois, mas casamento é para todos, desde que tenha amor. E esse foi mais um Pode Dizer Sim, e pra gente encerrar, naturalmente, a gente encerra da melhor maneira possível.
cantando parabéns pro nosso aniversariante da semana. Não tira o rec, produção, mas coloca em preto e branco, porque agora é um momento nosso aqui da que produção. Delícia! Olha que lindo! Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Não apaga! Não apaga! Não. Pagou! Acabou. Eu fiz o pedido, é o que importa. Foi isso. É isso. E agora a gente vai ocupar a mesa, todo mundo, comer. Acabou o episódio, acabou tudo.